com consistência, com seriedade, com responsabilidade. E foi realmente um trabalho marcante na Câmara de Vereadores. Tem uma expressão que o senhor usou uma vez, e eu não esqueço mais. Quando começaram alguém, colega de vereança, mas seu adversário, querendo botar a marca de que pessoas erradas e coisa e tal, e o senhor foi na tribuna e o senhor diz assim, ó: não me encordoa como tento Palácio. Não estou nesse time. Nunca mais esqueci. Não me encordoa como tento Palácio, que eu não estou nesse time. Isso mostrava a sua personalidade forte. E a pessoa teve que se render e pedir desculpa para o senhor, porque realmente o senhor não estava sendo enquadrado naquele rótulo que esse adversário político lhe tentava impingir na Câmara. Mas esse foi um trabalho que lhe deu, em termos de atividade pública, me parece, a primeira experiência, não foi? Sim, a primeira experiência, Oscarino. Uma experiência muito válida. Aliás, esse é algo que a gente pode citar como um exemplo de que, na verdade, todos deverão participar da política. Hoje eu prego muito isso aí. E naquela época eu não tinha essa vontade, até por falta de conhecimento. Mas aí os amigos chegaram e disseram que naquele momento precisavam de mim, que a política era muito importante, que precisavam da minha ajuda, e eu fui para ajudá-los, e aí acabei começando a entender melhor a política, e a gente está nela até hoje. Então fui 2 mandatos vereador, né? Depois secretário de assistência social também, né? Tivemos a oportunidade de fazer um trabalho que me orgulho muito e que aprendi muito lá com aquela equipe extraordinária que tínhamos na Secretaria Municipal de Assistência Social. E aí a gente foi ganhando conhecimento, né? Depois tive um tempo fora, aí me chamaram para a política de novo. Eu achei que já tinha cumprido a minha missão, mas foram me buscar e eu acabei militando novamente, me candidatei a prefeito na eleição de 2012, né? 2012, sim. Pelo PSDB. Pelo PSDB. E foi uma experiência muito válida, né? Muito gratificante. E eu me lembro que ali a gente já pregava naquela época a verdadeira mudança. Depois, eleições são as circunstâncias que decidem, né? Na eleição passada a gente estava disposto a vir de novo, nós teríamos candidatura própria, mas recebemos o convite para participar na chapa junto com o atual prefeito e abrimos mão para ser o vice naquela chapa de 2016 e acabamos nos elegendo e eu hoje sou o vice-prefeito eleito de Bagé, né? Mas a política agora não para mais, eu acho que agora a gente tem que levar até o fim, né? E dentro desse contexto aí eu tenho um sonho, Oscarino, que era os meus colegas de política. Todos eles têm os seus sonhos, né? Assim como qualquer pessoa tem o seu sonho em outras coisas. Mas na política, tem aqueles que querem ser deputado, né? Governador do estado, senador, até presidente da república, por que não? Cada um que entra na política pode sonhar com tudo isso aí. E lutar e com chance de chegar lá. Mas o meu grande sonho sempre foi ser prefeito da minha cidade. E eu continuo ainda com esse sonho, né? Fazendo política, trabalhando no meu gabinete como vice-prefeito, ajudando na administração do município. Acho que consegui realizar um bom trabalho, apesar de ter ido apenas 2 vezes a Brasília, né, que se proporcionou essa oportunidade, e nas 2 vezes que eu fui a Brasília eu consegui trazer projetos importantes para a comunidade de Bagé. Um deles foi essas 1.164 novas moradias aí, que foi uma conquista nossa, né? Uma conquista do gabinete do vice-prefeito e que eu fiquei muito feliz aí de ter sido entregue para a comunidade de Bagé. O prefeito foi lá entregar agora há poucos dias, aí, quando teve a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu fiquei muito orgulhoso, porque foi um projeto que eu conquistei lá em Brasília e trouxe para o município de Bagé. Então fica essa aí uma grande participação, acredito, nossa, do nosso gabinete, da minha equipe,
né, de ter trazido esse projeto para Bagé, que ajudou muita gente, muitas pessoas que não tinham casa e hoje têm a sua casinha, o seu apartamento, estão morando bem e a gente fica contente por isso. Mas não paramos por aí. Eu estive uns dias também de prefeito em exercício e nesse período eu fui a Brasília e tinha projetos importantes, como a própria barragem da Arvorezinha, como o asfaltamento da Avenida Santa Tecla. Isso tudo aí ficou prometido para nós lá, viu, Oscarino? Nós levamos esses projetos, entregamos em mãos dos nossos ministros. Na época eu fui recebido pelo ministro Onyx Lorenzoni, que ainda era o chefe da Casa Civil, e consegui também uma audiência que foi proporcionada pelo próprio Onyx Lorenzoni com o ministro Gustavo Canuto, que hoje foi substituído pelo ministro Rogério, né? Mas ele nos recebeu muito bem e na época nós entregamos lá o plano de trabalho da barragem. Fui acompanhado por uma equipe de bagenses, né? Estava lá o presidente da Câmara, estava também o Graciano Pereira, né, que na época já estava no DAEB. O deputado Afonso Ram nos acompanhou lá, nos deu uma ajuda muito importante lá, nos acompanhou em algumas, inclusive conseguiu algumas audiências para nós. Por exemplo, a audiência com o general Santos Filho, do DENIT, foi conseguida pelo deputado Afonso Ram. Eu tive a grata satisfação de eu conhecer o general Santos Filho, já me tornar amigo dele, porque ele foi da turma de dois colegas meus quando fui tenente no 3º RCMEC, e ele ficou muito camarada, assim, né? E já formamos uma amizade ali. Inclusive me convidou, porque na próxima ida a Brasília, que eu ligue para ele, que vai me receber com um jantar na sua casa, para chamar alguns colegas daquela época que hoje estão aposentados e moram lá em Brasília, para a gente relembrar os tempos de caserna. E foi ele que nos prometeu que faria a obra da Santa Tecla, porque a Santa Tecla tem um projeto bonito, que é um projeto de 11 milhões de reais, para renovar toda a Santa Tecla. E quando eu estava de prefeito, me chamaram em Porto Alegre, queriam nos entregar a Santa Tecla. O DENIT, a superintendência em Porto Alegre, queria entregar. Por quê? Porque nesse período que ficamos de prefeito, nós começamos a cobrar do DENIT aqui regional, que é em Livramento, e da superintendência. E eu mandei um ofício, né, também para o DENIT Nacional. E acho que eles cobraram, inclusive, isso aí da regional, e a regional mandou, inclusive, uma equipe de uma empresa para fazer a operação tapa-buraco aí. E a preocupação da superintendência é que faria essa operação tapa-buraco e depois. Aí queria entregar para Bagé. Nos chamaram em Porto Alegre e eu disse não. Dizendo, não, mas nós vamos lhe dar o projeto pronto, vamos dar de presente para a prefeitura. Eu disse, não, mas engenheiros e arquitetos nós temos muito bons em Bagé e só o projeto não nos resolve. Eu quero a Santa Tecla, o projeto realizado para nos entregar e a gente assume. Eles disseram que não tinha condições porque não tinha recursos. Eu disse, então nós vamos ver em Brasília isso aí. Foi aí que eu pedi para o deputado Afonso Ram e ele prontamente conseguiu uma audiência lá com o general Santos Filho, que é o diretor-geral do DENIT, nos recebeu muito bem e ele demonstrou, assim, depois dessa amizade que a gente teve, uma vontade muito grande de realizar esse projeto. E disse, olha, se conseguires com o ministro Onyx Lorenzoni, ele aportar um recurso aí de 10 ou 11 milhões, eu faço com o maior prazer esse projeto, realizo esse projeto lá da Santa Tecla em Bagé. Nós conversamos com o ministro, a equipe de Bagé inclusive estava junto, vários testemunhas ali, né, o próprio deputado Afonso Ram, e o ministro se comprometeu, que disse que depois da votação do orçamento em janeiro de 2020, agora janeiro passado, ele colocaria esses 11 milhões no DENIT para que fosse realizado o projeto da Santa Tecla. Bom, depois eu perdi o contato, porque com a volta do prefeito, eu fiquei fora e perdi o contato. Mas isso ficou prometido para nós. Assim como ficou prometido também, na audiência com o coronel Cursino, que foi uma outra pessoa que eu fiquei com bastante amizade, por essas ligações do Exército, né, que eu fui militar também, o coronel Cursino foi da turma do general Ramírez, que tinha estado em Bagé há pouco tempo, como comandante da 3ª Brigada CEMEC, e ficou pouco tempo aí e foi embora. Mas ele era da turma do general Ramírez. Quando eu soube disso, eu digo, olha, o general ficou muito amigo nosso, ele, a sua esposa, 2 filhas, ele isso mesmo, então já ficou muito camarada meu. E nós tínhamos tido um problema aqui, porque Bagé
Foi a primeira cidade a implantar, a aceitar a implantação das escolas cívicos-militares, né? E a primeira agenda, inclusive, lá em Brasília, foi conseguida pelo deputado Afonso Ram, segundo ele mesmo falou na época, até a secretária estava junto numa reunião nossa. Mas a educação em Bagé, a Secretaria de Educação, a equipe toda, a secretária, mas toda a sua equipe, fizeram um grande trabalho, né? Um grande trabalho, um trabalho realmente modelo, tanto é que o Uruguaiana veio copiar esse projeto de Bagé, para ver se entrava também. Só que foi cometido um equívoco no final do ano, tinha que haver como é que se diz assim, um documento, né, referendando, entendeu, todo esse interesse pelo projeto, para que fosse protocolado em Brasília para oficializar a vontade de Bagé de realmente ter o problema. Só que esse documento teria que ter sido assinado pelo prefeito, e eu acho que a secretária se equivocou e mandou assinado por ela mesma, e o projeto de Bagé ficou fora. Essa é verdadeiro, a causa foi essa aí. Bagé ficou fora, entrou Uruguaiana no lugar de Bagé, que tinha vindo copiar o modelo aqui. Isso foi muito ruim naquele momento para nós, né? Porque inclusive Bagé receberia R$1 milhão já em dezembro para as escolas cívico-militares. Aí foi que eu tomei a iniciativa de tentar essa audiência com o Coronel Cursino, que foi um sucesso extraordinário em Brasília, conseguido pelo deputado Afonso Ram. Coronel Cursino, depois de toda essa conversa que nós tivemos, ele disse que teria a maior boa vontade de ajudar a resolver o problema. Não tinha mais como passar aqueles recursos para Bagé, porque não dependia dele, né? Esse 1 milhão ele não tinha como repassar. Mas nos ofereceu na época, vendo a nossa boa vontade, eu levei todo um material daqui que a secretaria nos deu para apresentar para ele, e levei também do próprio meu celular alguma coisa que eu tinha filmado das minhas visitas à escola cívico-militar. Ele achou muito bacana, viu o nosso interesse e disse: olha, o que eu posso fazer, Machado, para te ajudar, sem compromisso, tu montar a tua equipe lá, elas virem para o treinamento em Brasília, que vai começar na terça-feira que vem, e será quinta-feira. Eu imediatamente liguei para a secretária e pedi para ela preparar um diretor de escola, um orientador pedagógico, um secretário para mandar a Brasília. Liguei para a secretária da Fazenda, pedi para ela preparar as diárias, e esse pessoal foi ficar em Brasília na segunda e participou do encontro lá, terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias de treinamentos. E ele havia me dito, o Coronel Cursino, o seguinte: eles vêm como ouvintes, né? Eles vêm apenas como ouvintes, mas se surgir uma vaga no Brasil, entendeu? Alguma escola que por algum problema não possa dar continuidade, eu dedico essa vaga para Bagé. E mais uma vez quis Papai do Céu lá, né, que sempre me abençoou e que eu sou muito agradecido por isso, botou a mão em cima e disse: olha, Bagé vai ser contemplada. Aí uma escola de Rondônia, né, acabou ficando fora, não sei por qual motivo, e o Coronel Cursino destinou aquela vaga para Bagé. Como a nossa equipe já estava preparada, entendeu? Deu tudo certo. E o 1 milhão que viria no dezembro do ano passado também ficou prometido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para após a votação do orçamento. Acredito que tenha vindo, né? Foi uma promessa do chefe da Casa Civil, que acredito que tenha vindo. Depois eu não tive mais contato, porque a administração ficou a cargo do prefeito, com a volta dele, e eu não quis interferir nesses contatos. Mas só para mostrar assim a dedicação que a gente teve nesse período de ajudar a resolver os problemas de Bagé. Muitas obras colocamos em funcionamento, e a obra da barragem, que nós fizemos o possível e até mesmo o impossível para que ela tivesse andamento. Tive um apoio muito grande ali do Márcio Pestana, na época, que era técnico que acompanhava esse trabalho ali, assim como também do engenheiro Volmir, né? Eles fizeram um trabalho maravilhoso, que já vinha desde o início do governo, mas naqueles primeiros 60 dias ali em que eu fiquei, eles foram sensacionais assim, e cumpriram o que eu pedi para eles, e com isso eu consegui levar esse projeto praticamente pronto a Brasília, né? E algumas iniciativas que era da nossa decisão como prefeito em exercício, que eu pude tomar, eu tomei. Uma delas era a glosa, né? A tão falada glosa, que é um recurso que o governo anterior havia... Dos 6 milhões?
eram 4 milhões, né? 3 milhões 900 e poucos que o governo anterior havia, né? Não sei que destino aplicado, mas não feita a prestação de contas. Na verdade, esse dinheiro, ele sumiu. Bom, e aí constataram, onde é que foi gasto? Não acharam, aí procura, não acha, onde é que foi gasto? Não confere, então o município tem que devolver. Então o município estava assim, tinha que devolver esses 4 milhões. Aí eu tomei a iniciativa de perguntar quanto é que estava isso aí corrigido. Esse valor já estava corrigido em 8 milhões e 800. Aí conversando com o chefe de prestação de contas lá, John Acosta, que por sinal é uma pessoa extraordinária, aí a gente chorou muito as mágoas, dizendo que Bagé tem dificuldade financeira, como todos os municípios, mas a nossa situação é pior ainda, porque nós precisamos tanto dessa barragem e tinha que pagar essa conta, que não era deste governo, mas era uma conta do município de Bagé. Ele, com muita atenção e muito carinho, no outro dia nos deu uma resposta dizendo que o máximo que podia fazer, em vez de corrigir os índices regulamentares, conseguiu fazer essa redução, esse acréscimo através dos juros de poupança, e com isso nós ganhamos 1 milhão e 300 ali, passou para 7.500. De 8.800 ficou em 7.500. E o município já pagou isso aí? Bom, aí eu pedi para ele para fazer uma minuta, né, de um parcelamento em 25 vezes para apresentar, para ver se seria aprovado. Fizemos a minuta, né, e apresentamos, eles disseram que podia sim. Então a gente preparou, dividiu em 25 vezes para pagar a primeira em dezembro. Né. Quando chegamos em Brasília para apresentar o documento, visitamos as diretorias e no outro dia a gente tinha uma visita ao próprio ministro, que eu queria entregar uma cópia do projeto também para ele. Bom, o John Acosta me surpreendeu, um cara extraordinário, porque ele ficou preocupado com aquilo que eu havia dito, que nós havíamos dito para ele sobre a situação de Bagé e desse recurso que tinha ficado dos governos anteriores e hoje nós teríamos que devolver. Quer dizer, é um dinheiro que o governo atual não tinha nada a ver, mas tinha que pagar, porque é de Bagé. Ele ficou muito sensibilizado com aquilo, e esse cara extraordinário, ele fez um estudo daquela situação, através da jurisprudência e de várias leis que ele já tinha conhecimento, um técnico extraordinário, e ele conseguiu fazer praticamente defender uma tese junto ao Tribunal de Contas da União, no seguinte sentido, dizendo que um município, pessoa jurídica, um ente público, não deveria pagar esse juro e essa correção monetária desse tamanho, por uma falha de uma pessoa física, no caso, os prefeitos da época. E ele convenceu o Tribunal de Contas da União e com isso ele reduziu a dívida para 6 milhões e 200. A gente ficou assim muito lisonjeado com a atenção dele, porque aquilo não tinha solicitado para ele. Ele apenas gostou da nossa conversa, entendeu a situação e fez por vontade própria. Um grande homem, eu fiz uma série de elogios para ele. A equipe que estava presente viu isso, presenciou isso, a nossa equipe aqui de Bagé, que eu já citei. E no outro dia, na audiência com o ministro também, que eu fiz questão de levar, entregar uma cópia do plano de trabalho da barragem e dizer para ele da importância dessa barragem para o nosso município. E as palavras foram estas, Oscarino. Eu disse, ministro, Bagé, assim como toda a região sul, está ficando muito empobrecida. E nós lá temos a região sudoeste do estado, pertencemos, que tem 7 municípios. E esses 7 municípios produzem muito para ajudar o nosso Brasil. Lá a produção do agronegócio assim, é algo fantástico, que tem sido assim, o que gera divisas para o nosso país, que dá suporte ao nosso país, o agronegócio. E essa nossa região é tudo isso. Produz para ajudar o nosso país e infelizmente nós temos muito pouco retorno, porque não gera emprego direto lá. O nosso produto sai bruto, Não tem indústria. E vai gerar emprego, vai agregar valor na indústria lá fora, muitas vezes, ou então no norte do estado ou no centro do país. E os bagenses ficam trabalhando para ajudar o nosso Brasil e não conseguem gerar emprego e renda porque não tem indústria. Então essa barragem, ministro, eu dizia para ele, é de suma importância para os bagenses, mas não só para os bagenses, para os 7 municípios da região, porque Bagé é a cidade polo. O dia que nós tivermos essa barragem pronta, que são 18 milhões de metros cúbicos de água, nós vamos ter condições sim de trazer a indústria para Bagé.
Porque a indústria só se instala se tiver o aporte para a indústria. E esse aporte é governo federal, governo estadual, que tem que ajudar os municípios, porque os municípios não têm dinheiro para isso. Existe um tripé chamado energia, tecnologia e água. Né? Para a indústria isso aí é absolutamente indispensável. Esse é o aporte principal. Aí não precisa chamar. Não é o prefeito que traz a indústria. A indústria vem onde tem o aporte. Se nós tiver a tecnologia suficiente aqui, para que eles possam explorar essa tecnologia e tirar... Matéria-prima nós temos. Matéria-prima nós temos. Entendeu? Se tiver a energia, que nós temos também, é só puxar uma nova estação aí com a ajuda do governo federal, fica fácil. Né? E a barragem pronta? Bom, aí está pronto o tripé para dar o aporte para a indústria. E aí o empresário da indústria, ele vem onde ele estiver. Vem de São Paulo, vem do Rio, vem de qualquer lugar do país, está lá a indústria dele aqui. Por quê? Porque a matéria-prima está aqui. Nós temos a lã, temos a carne, enfim, uma série de coisas. Posso lhe interromper? E eu quero confessar uma coisa. Tá? Eu estou admirado. Eu moro em Bagé. Vivo em Bagé. Estou trabalhando em Aceguá. Mas não me dissocio das coisas que acontecem aqui em Bagé. Minha família mora aqui, minha mulher trabalha aqui, meus filhos estudam e trabalham aqui. Eu estou admirado com isso, porque eu soube, e evidentemente que foi noticiado, quando o senhor assumiu o exercício da prefeitura. Foram alguns meses. E o senhor faz um relato aí, em não mais do que 15 minutos, de fatos absolutamente importantíssimos que aconteceram. Isso comprova uma coisa: o senhor não é um homem de marketing. Não. O senhor não é um homem de marketing. Isso aqui, para mim, será que só eu não acompanhei? Evidentemente que a gente viu no jornal, o senhor foi a Brasília, fez alguma coisa. Então o senhor tem uma história de fatos absolutamente importantes, né? E que o senhor não explorou isso aí politicamente? Isso faz parte da sua natureza, evidentemente. Faz parte da natureza. Né? Porque nós temos um compromisso, né? Como cidadão, como cristão, como representante de várias instituições que a gente faz parte, né? de agir com ética, né? Com decência, com responsabilidade. E o meu compromisso como vice-prefeito é ajudar o município de Bagé, mas sem nunca esquecer, o prefeito não sou eu, sou o vice-prefeito. Eu não fui eleito prefeito, eu fui eleito vice-prefeito. Então me coloco sempre à disposição para ajudar. E ajudei no que pude. Ajudei e continuo ajudando, sempre me coloco à disposição para ajudar administrativamente e tenho certeza que tenho tido uma boa colaboração. Agora, eu nunca fiz marketing disso. Nunca fiz marketing disso porque eu sei que os louros pertencem ao prefeito. E eu não tenho nenhum ciúmes, nenhuma... como é que se diz assim, inveja disso aí, não, eu acho que é uma coisa natural. O exemplo das moradias, eu fui lá conseguir 1064 novas moradias, fui eu, Manuel Machado, olha, eu acho que até foi Deus que botou a mão e disse, vai lá meu filho que vai dar tudo certo, porque foi no último dia, 15 para 6 da tarde, e até por uma questão de justiça, eu quero citar aqui, viu, Oscarino? No último dia, 15 para 6 da tarde, nós estávamos lá em Brasília, no Ministério da Cidade, que tinha sido conseguido pelo ministro, na época, essa audiência, nos colocou uma técnica à disposição e conversamos das 3 às 15 para 6 da tarde, expondo todos os problemas das faltas de moradia da nossa cidade e pedindo para ela, implorando quase, dizendo, Mirna, o nome dessa moça, posso dizer aqui, Mirna, nos ajuda, porque eu sei que cai tudo nas tuas mãos. Se o ministro te colocou aqui, é porque ele sabe que é tu que faz. São 5.568 municípios no Brasil inteiro. Ele não vai saber lá na hora de assinar se ele está assinando de Bagé ou não. Eu quero é que você me ajude, dê essa prioridade para Bagé. Me ajuda, por favor, Mirna. E ela olhou assim para mim e disse assim, isso é verdade, seu Machado, eu estou aqui desde que fundou o ministério, passa tudo pelas minhas mãos. Eu digo, então é Deus que está me orientando nesse momento e estou pedindo para a pessoa certa. Me ajuda, por favor. Ela examinou os projetos e tal, e disse que os projetos tinham condições de tramitar, mas havia um porém, né? São 15 para 6 da tarde, hoje é o último dia, o senhor tem que pegar a certidão em Pelotas. Meu Deus. E aí, como nós faríamos? E aí é que eu digo, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Tem, né? O dedo de Deus nessa história aí. Para quem acredita sabe que é assim, né? Eu acredito, né? Eu acredito em Deus. Então, quis o destino, não sei se posso dizer assim, que naquele dia eu, para não ficar parado em Brasília, eu fui assistir uma reunião
na parte da manhã, a convite do deputado Pedro Pereira, por uma questão de justiça aqui, quero citar o nome dele. Pedrinho Pereira me convidou para ir no Ministério de Minas e Energia, uma reunião muito importante, Oscarino, que ali se decidiu a situação da CRM. A CRM tinha 30 dias de vida, não sei se tu sabe, ela ia fechar. Porque a outra empresa, como é a CGTE, devia 16 milhões de reais para a CRM, ela não tinha mais como dar continuidade, nem para pagar as pessoas que tinha demitido, fazer o pagamento dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, a CRM devia 6 milhões de toneladas de carvão para a CGTE. Então fica aquela, um cobra o outro e um deve para o outro. Precisou sentar na mesa com o ministro, presidente da Eletrobras, presidente da CGTE, a bancada gaúcha de deputados, e se encontrava lá naquele momento a senadora Ana Amélia. E eu fui como ouvinte ali, inclusive fui citado pelo próprio ministro, que ficou muito satisfeito. Está aqui conosco o vice-prefeito de Bagé, a única autoridade regional lá daquela região de Candiota, e eu ali assisti a reunião. Quando saí dali, fui cumprimentar a senadora Ana Amélia, que estava lá. E ela me convidou para ir no gabinete dela, né? Eu disse que tinha votado nela e tal, que é uma pessoa que eu admiro muito. Me convidou para ir no gabinete, eu fui no gabinete, ela foi de uma atenção muito especial conosco e nos deu um cartão e disse: se precisar alguma coisa aqui, Machado, você me liga a qualquer hora. Quando chegou naquelas 15 para 6 da tarde, do último dia, Oscarino, que nós tínhamos que buscar a certidão em Pelotas, eu disse, bom, não tem mais jeito. Então eu olhei para os companheiros nossos e disse, olha, vamos ligar para a senadora. E assim foi feito. Ligamos para a senadora e ela disse, aguenta aí. Não demorou 2 minutos, veio o retorno. Vai lá que o diretor da Caixa vai te receber. A Caixa Central em Brasília. Era esse o nosso pedido para ela, né? Chegamos na Caixa, saímos correndo. Chegamos lá, tinha fechado as roletas já. Liga de novo. Senadora, estamos aqui e as roletas já fecharam, que não estão deixando subir. Aguenta aí. Aí daqui a pouquinho nos chamaram lá. Fomos recebidos pelo diretor. Ele nos levou para a sala dos prefeitos. E nos deixou 3 técnicos para nos acompanhar, pediu licença, que tinha um compromisso, se despediu, foi super atencioso, e fica então com esse comentário aqui o nosso reconhecimento à senadora Ana Amélia, porque depois de Deus foi ela, foi Deus que abençoou esse momento e colocou ela na nossa vida lá, para que a gente pudesse ter trazido essas 1.164 novas moradias para Bagé. Sabe por que eu fiz esse comentário, meu vice-prefeito? Que o senhor não é um homem de marketing, eu já sabia, né? Mas é interessante, o senhor traz uma série de dados, fatos interessantes e que são poucos divulgados. E o senhor diz o seguinte, eu sou vice-prefeito e eticamente eu tenho que ajudar o prefeito, mas sempre é bom reconhecer. Sempre é bom reconhecer. Um outro dia eu entrevistava pessoas da administração, e a colocação que foi feita aqui nos estúdios da TV Liberdade, que o maior projeto habitacional, e eu sem querer contestar, realmente é. O senhor tá é o único do Estado. Está mostrando aí. Eu digo, mas sempre é bom lembrar que em tempos idos, e eu não estava absolutamente aí puxando brasa para o assado, a maior quantidade de casas populares feitas em Bagé foi no governo do Carlos César Zambujo. Foi. Ele não precisa que fosse lembrado isso. Não, já passou, é coisa do passado. Mas é sempre lembrar e reconhecer. É sempre lembrar e reconhecer. Por isso que eu lhe digo, o senhor nunca fez e o senhor não está se importando muito, mas é bom que as pessoas saibam da ação do político que resultou em algo positivo. Notadamente, meu caro Machado, porque nós vivemos um momento em que o político é execrado. O povo hoje, de um modo geral, Christian Becker está atrás das câmaras, um jovem que ainda um dia vai estar ocupando um cargo importante na política Bagé, pela capacidade, pela inteligência e pela dedicação dele. Hoje está até pelos canecos com relação à atuação da classe política. E com razão. Que tem muita gente fazendo mau uso da política. Mau uso da política. Eu fico indignado, Machado, e eu não sou um purista, né?
de ver algumas situações que aconteceram agora recentemente, numa situação que o Brasil atravessa de pandemia, um caos se instala sobre o país, o governo federal fazendo das tripas o coração para tentar amenizar a fome de uma multidão de brasileiros, e tem governadores e prefeitos metendo a mão, cara. Pô, eu filho, mas como é que pode? Mas esse cara... É triste. Esse cara, me desculpa, eu também sou cristão, Machado, e eu não quero julgar ninguém, nem rogar praga pra ninguém, mas o cara tem que arder no caldeirão do fogo quente do inferno, pelo amor de Deus. E então, quando a gente vê, Machado, que ainda tem pessoas que pensam sério, e há muitas pessoas, o senhor é um deles, e nesse pouco tempo aí o senhor teve uma ação decisiva de trazer benefício para Bagé e não ficou se importando em botar os louros na cabeça. Meus cumprimentos, viu, meu querido? Mas não poderia esperar uma outra coisa da tua atitude. Mas falando em política, Machado, dá para acreditar, até mesmo em função desse comentário, dá para acreditar que a política tem salvação? Dá para acreditar, sim. A política é a maior de todas as ciências. Santo Agostinho, eu acho que tu falou agora no início, sim. Santo Agostinho já dizia isso, né? A maior de todas as ciências é a política. Acima da política só Deus, mais nada. O resto está tudo abaixo da política. Então nós temos que acreditar na política como ciência, como algo que vem para resolver os problemas da humanidade como um todo, né? Agora, existem os bons e os maus políticos. Infelizmente, às vezes, existe um tempo, entendeu? Que parece que os maus dominam tudo. Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem muita gente boa e a gente tem que acreditar que o caminho é por aí. As pessoas têm que escolherem os seus candidatos, escolherem bem, pessoas que realmente saibam administrar o dinheiro. Hoje eu conversava com o meu pessoal no gabinete, fiz uma reunião só para isso, tá? E eu disse assim, olha a responsabilidade de um gestor. Olha que coisa bonita essa responsabilidade. Política, gente, não é para enriquecer. Política é um ato de servir a comunidade. Você abre mão dos seus afazeres, da sua profissão muitas vezes, entendeu? Para se dedicar à política. Eu fui para a política porque fui convidado por um amigo que achou que era útil eu fazer isso, aliás, vários amigos, e eu fui. Bom, se Deus que me trouxe de lá da campanha, Oscarino, que tu sabe muito bem. É disso. Tu sabe que eu vim conhecer a cidade com 14 anos de idade? Barbaridade. Eu entrei numa escola rural na campanha com 10 anos de idade para cursar primeira série. E aí, quando estava na quarta série, já com 14 anos, me deram a oportunidade de vir para a cidade estudar. Eu aperfeiçoei os meus estudos, fui sempre um bom aluno, graças a Deus, e fui para o Exército. No Exército fiz os meus cursos, me tornei oficial do Exército, servi por 8 anos, isso aí mudou a minha vida, realmente. Por isso que eu sou muito agradecido ao Exército Brasileiro, porque ajudou a transformar a minha vida. Mas sempre tive esse pensamento de poder ajudar. Tem os ditados populares, eles são sábios. Então a gente tem que acreditar nos ditados populares. Tem um que diz assim, é dando que se recebe, né? Então, isso é uma oração, não é nem um ditado. É uma oração. Bom, São então, Francisco de eu sempre pensei assim. E nesse período, desde a minha infância, os meus estudos, a minha vida como militar, depois fui para o negócio, aí eu casei, tive muita sorte no meu casamento, tenho uma esposa extraordinária, tenho um casal de filhos. Tenho uma admiração grande pela sua esposa. Exatamente. Então, eu agradeço a Deus tudo na minha vida por essas bênçãos que Ele colocou assim para mim. Iniciamos um trabalho junto, eu fui me dedicar a um negócio de gado, entendeu? Que era o que eu entendia, porque eu nasci e me criei na campanha, Oscarino. Com 8 anos eu estava atrás de um rabo de arado lá, para poder fazer as plantinhas que davam sustento para nós, plantar batata, plantar o milho, plantar feijão. Tem muita gente que não sabe o que é isso aí hoje, mas a gente conheceu essa realidade aí e vivia muito bem. Meus pais eram pessoas pobres, mas extraordinárias, entendeu? Pessoas encantadoras, que tinham amizade com toda a vizinhança, que uns ajudavam os outros, e eu me criei nesse ambiente assim de solidariedade. E eu tenho certeza que os meus pais que despertaram isso em mim, e eu quero hoje, faço o que eu posso para despertar para as pessoas, para a comunidade toda. Trabalho muito com grupos de jovens nas instituições que eu faço parte e procuro passar isso para os jovens. Sejam solidários, sejam amigos, auxiliem uns aos outros, doem-se para a sua comunidade. Porque a resposta vem, de um jeito ou do outro sempre vem.
Porque tem um pensamento, né? Que em Rotary que tem isso, né? O Rotary tem 2 conceitos extraordinários, né? 2 lemas extraordinários. Um deles diz assim: dar de si antes de pensar em si. Que é algo fantástico, é difícil, mas é possível. E aí depois tem um outro que diz assim: mais se beneficia quem melhor serve. Então vamos servir, gente. Vamos servir. E foi com esse espírito que eu entrei para a política. E digo abertamente, política não é para enriquecer. Quem enriquece na política tem algo errado. Entendeu? Se a pessoa não tem profissão e enriquece na política, olha, tem que ter cuidado, tem alguma coisa errada. Você tem um salário que a comunidade lhe paga. Um bom salário. E é hoje que eu falava para o meu pessoal de manhã, fiz uma reunião só para isso. Pense numa pessoa assim, da sua família, talvez uma pessoa bem velhinha, que não tenha condições de resolver mais os seus problemas, que já está lá muitas vezes dependendo da boa vontade e da solidariedade dos outros, mas ela tem uma pensão, recebe um salário por mês. E aí chega para a pessoa da família e diz assim: meu filho, tá aqui, tu vai receber o meu salário, vai administrar para mim e me ajuda a resolver os meus problemas que eu não tenho mais condição. Bom, isso é uma causa tão nobre. Você tem que pegar e saber fazer uso de centavo por centavo do dinheirinho daquela pessoa para fazer que ela viva melhor os seus dias. Porque aquele dinheiro é dela, é sagrado, ela lhe confiou aquela tarefa. O político é a mesma coisa. Se ele escolhe para ser vereador, para ser vice-prefeito, para ser prefeito, para ser governador, no caso de Bagé, por exemplo, eu estava vendo isso aí, a comunidade entrega para nós e diz: meu filho, eu estou te entregando um orçamento de 500 e tantos milhões de reais para tu administrar para nós. Dá uma procuração para tu gerenciar. Porque nós não temos condições de administrar. Mas confiamos em ti, acreditamos que tu é uma pessoa boa, que tu é uma pessoa correta, que tu é uma pessoa de Deus. Está aqui, ó, são 500 e tantos milhões de reais para você administrar para nós, em benefício nosso. Faça isso para nós. A pessoa diz: faço. E se depois não faz? É muito triste isso. É muito triste. E infelizmente a gente vê em alguns municípios, alguns estados, e isso está minado no Brasil inteiro, as pessoas não tendo essa responsabilidade de administrar dignamente aquilo que a comunidade lhe confiou. Então, as pessoas dizem assim: mas Machado, então tu vem como pré-candidato depois e tu é diferente. Não, eu não sou diferente de ninguém, eu sou igual a todo mundo. Tu é como tem que ser. Perante a Deus, eu sou um cidadão normal. O normal é esse aí. É ser digno da sua responsabilidade. Entendeu? Não tem mais honesto, menos honesto, mais ético, menos ético. Bom, tem que ser honesto, tem que ser ético. Quem não ético. fizer isso aí, bom, aí tem contas a ajustar. Eu pretendo sempre na política fazer a minha parte. Foi como eu fiz, tu deve te lembrar. Eu fiz assim como vereador, eu fiz assim como secretário, eu fiz assim como vice-prefeito. Tá? Eu tenho dificuldades no meu gabinete, né? Eu sei das dificuldades da prefeitura, mas às vezes eu acho que até eu sou um pouco injustiçado. Sabia que eu não tenho carro para andar na prefeitura? Hoje não tenho. Desde dezembro, desde do retorno do prefeito, eu nunca mais tive carro para andar, eu ando nos meus carros. Tá? Mas eu não me canso de fazer o que eu posso para a comunidade, não é por isso, entendeu? E nós não temos recursos para nada, meu gabinete não tem. Mas eu faço o que eu posso. Sabe por que eu faço, Oscarino? Porque eu sempre fiz trabalho voluntário. Eu sempre fiz trabalho voluntário em Rotary, na igreja, entendeu? Com os grupos de jovens. A gente se doa, a gente faz. Por que eu não posso fazer na prefeitura? Faço. A minha missão eu tenho que cumprir. Então eu estou cumprindo. Mas a gente tem muita dificuldade. Às vezes. Por isso que a comunidade não fica conhecendo muito a gente. Porque qualquer deslocamento meu hoje para qualquer um bairro, para qualquer lugar, é do meu dinheiro. É do meu dinheiro que está sendo custeado. Não é da prefeitura. Às vezes as pessoas podem se enganar e pensar que a gente está recebendo um dinheirão lá e que não usa esse dinheiro em benefício. Não, eu uso até mais. Eu tiro do meu bolso para usar, para atender os compromissos que eu sei que a comunidade precisa e merece. E afinal, se eu me doei para a minha comunidade, eu tenho que me doar. Exatamente. Esse é o meu espírito. Te propusesse para servir, isso e estás servir acima servir. Machado, chegou nossa colega aqui que vai daqui um pouquinho estar apresentando um programa que tem o nome de Bagé em Destaque. Quem é o convidado de hoje? Marcel Jardim. Marcel Jardim. Muito bem. Paulinho, um abraço. Chegou aqui agora, meu querido amigo, servidor público dedicado. Outro dia eu encontro o Paulinho num domingo de manhã na praça, Silveira Martins, ou sábado de manhã.
na volta do chafariz. Domingo de tarde. Domingo de tarde, mexendo no chafariz lá e coisa e tal. Eu digo, pô, o que tá fazendo aí, Paulinho? Pô, eu ia passando aqui, parei o carro porque não tá funcionando ali o chafariz. Que maravilha. Parabéns, Paulinho. Parabéns. Um rato. Só para dar o meu referendo aqui. Esse trabalha. Esse é dedicado. Esse é dedicado. A merece um a consideração colaborador dedicado, né? E que se doa para sua comunidade. É isso aí, Paulinho. Tem meu querido Machado. Meu querido Machado. Um outro dia eu estava aqui, não me lembro quem, já são vários programas que a gente apresentou. É o Kainan que assumiu a técnica ali. Me faz o sinal que tempo eu tenho aí, Kainan, que terminou minha bateria aqui. 45 minutos. Bom, um outro dia eu conversava com alguém aqui. Eu tenho mais 45 ou falta 45? Mais uns 10, Kainan. Tem um período de desconto aquele que o jogador se lesionou, o juiz vai dar mais um desconto. Pois é. Um outro dia eu conversava aqui com relação a essa questão da barragem. Me permita? Eu queria voltar um pouquinho atrás. Claro. E eu vou repetir esse assunto, bem rapidinho. Na Câmara de Vereadores, um outro dia, em tempos idos, eu presenciei uma palestra que dava lá o João Roquete, presidente do IPEP. E ele fez um comentário, eu acho que tu estavas lá, Christian. Eram os ambientalistas, o pessoal de cultura e coisa e tal. E o Luiz Carlos Demir me pegou pelo braço e me pediu para ficar ali para fazer número porque tinha pouca gente. E eu quis agradar o Luiz Carlos e que bom que eu quis agradá-lo porque eu assisti uma baita de uma palestra desse rapaz. E eu dizendo, mais um sonhador aí que vem inventar uns troços. Ele fez uma consideração, Machado, naquela época, de que se lá atrás tivesse entregue para a Companhia de Engenharia do Exército de Dom Pedrito 10 milhões em maquinários, a barragem estaria pronta, acabada, e deixasse as máquinas com o Exército, que eles fariam barragem nos outros municípios vizinhos aqui, se fosse necessário, e que não haveria problema. Não haveria problema. Ele dizia isso. E aí eu te pergunto, agora, eu disse isso para fazer um link. Recentemente veio o presidente Bolsonaro em Bagé, e ele prometeu que envolveria aí o Exército num pedido que foi formulado pelo governo municipal e até já teve engenheiros do Exército em Bagé fiscalizando. Essa nova proposta é a mesma barragem antiga ou muda o programa e qual é a possibilidade de realmente o Exército encampar essa obra da barragem? Olha, a possibilidade existe, porque se a palavra do presidente da República, evidentemente que não seria tão difícil se o Exército resolvesse encampar realmente, né? Como tem a prova do presidente da República, eu acho que é possível sim. Aliás, nós já tínhamos tentado isso também. Pois há pouco quando estava aqui o general Ramírez, que eu falei nele há pouco tempo, ele se mostrou muito interessado por esse projeto. E aí um dia ele foi no meu gabinete e me pediu para visitar a barragem. E eu levei ele lá na barragem. Ele ficou encantado, porque já tem uma série de coisas que foram feitas. Início tem uma taipa enrocada, não sei o que mais, tá avançado em alguns aspectos aquela parte inicial. E ele se mostrou muito interessado. Disse, não, mas vou conversar com o general Mioto e vou ver se nós conseguimos tocar o que o senhor acha, visto? Eu acho uma boa. Né? Se o senhor conseguir levar o conhecimento do prefeito, acho que ele não vai se importar e vamos tocar a barragem, é que os bagenses querem. Mas nessa época não tinha conhecimento de todo esse enredo de papel que tinha para se resolver, que realmente foi muito forte. Bom, mas ele foi muito entusiasmado, tá? E aí ele disse, para fazer essa obra teria que ser o batalhão de Lages, né? Que é um batalhão Santa Catarina, de Lages, Santa Catarina, pertence ao Terceiro Exército, né? Na época o general Mioto era o comandante. Ele foi lá e da própria reunião ele me ligou. Disse, vice-prefeito, infelizmente a ideia foi aceita pelo general Mioto, mas ele disse que agora não tem condições de fazer. Não tem condições de fazer porque está cheio de compromisso com estradas e com coisas. Enquanto não terminar esses projetos que tem na frente, não tem condições de resolver a barragem de Bagé. Mas que num futuro, entendeu? Daí um ano e pouco, talvez, se ela tiver pendente ainda essa obra, teria condições de realizar esse projeto sim. Bom,
findou ali. Agora vem, depois disso é que eu fui a Brasília, né? Porque quando eu assumi como prefeito, eu resolvi tocar esse projeto. E até fiquei assim muito lisonjeado numa live esses dias aí, onde apareceu o Márcio Pestana, e ele disse que no nosso período ali, de 85 dias que ficamos, aliás, ele já tinha me dito isso, né? Quando fazia 60 dias que eu estava lá, ele disse: prefeito, eu não sei o que está acontecendo, mas estamos aprovando tudo que a gente pede lá em Brasília. E eu disse: olha, Márcio, os técnicos são vocês estão ajudando, eu apenas estou pedindo e estou focando no projeto. Mas, na verdade, tudo que eu pedi era aprovado. Inclusive a renovação do prazo, que vencia 31 de dezembro do ano passado, e eu fiz um requerimento solicitando mais 2 anos, me deram na hora, aprovaram na hora. Hoje, da renovação do prazo, porque tem um prazo para ser cumprido que findava de coisa, né? E aí eles deram esse prazo até 31 de dezembro de 2021. Então a barragem hoje está dentro do prazo para tocar esse projeto. Foi conquistado por nós naquele período que tivemos ali. A outra iniciativa: não adianta nós querer tocar o projeto da barragem se você não devolver esse dinheiro que tem que devolver, essa glosa. Que nós tomamos a iniciativa desse período que eu estava lá e vi, era 4 milhões, mas era 4 que já estava em 8.800. Conseguimos a reduzir para 7.500 e graças ao John Acosta lá reduzimos para 6.200. Eu parcelei em 25 vezes, já paguei a primeira em dezembro. Eu não sei como é que anda isso agora. Mas essas coisas têm que ser cumpridas, isso aí é com o Ministério, não pode se brincar com isso aí, senão não sai barragem. E o outro requisito era as 280 hectares, que eu até nem tinha comentado aqui, que tem que desapropriar. Enquanto não desapropriar essas 280 hectares, não sai barragem. Ainda não Não, isso não sai barragem. E tu sabe quanto custa isso hoje? Tem um laudo ali, se não me engano, eu não quero errar no ano, mas parece que é 2015, uma coisa assim. Esse laudo, elas estão avaliadas em 2,5 milhões, essas 280 hectares. Eu chamei aquele laudo para mim, eles me deram o laudo, e eu disse: vou visitar o pessoal lá nas áreas lá para ver se a gente negocia para baixar ou aumentar, seja lá eu, se o pessoal concorda, vamos fazer esse negócio. Aí fui lá um dia, convidei o diretor da EBA, o Graciano, ficamos lá um sábado de manhã, chegamos em 4 ou 5 propriedades ali, e pequenos proprietários. E aí eu já vi que não tinha como negociar, porque tinha gente que faz 30 anos que está num inventário, que nem é dono de nada, tem os direitos, mas não tem como, né, dar a escritura daquilo ali. Eu digo: olha, vamos encerrar a visita por aqui e vamos embora. Vamos desapropriar essas terras. É requisito, tem que cumprir, se não cumprir isso aí não sai. Aí cheguei aí e pedi para o procurador jurídico: eu quero que me faça um decreto que eu vou desapropriar as terras lá. Me dá o mapa aí, pedi para o Márcio, ele me deu, tinha um laudo de 2015, o valor de 2,5 milhões, digo: vou corrigir pelo IGPM, que é o que a justiça usa aí, né, no fórum, e vamos corrigir, vai dar uns 3 milhões de reais e vamos depositar esses 3 milhões de reais lá. Se ficar algum proprietário descontente, depois vai discutir na justiça, evidentemente, e se acerta as pontas, mais ou menos, mas tem que desapropriar essa área. O decreto ficou pronto. O procurador jurídico fez o decreto. O decreto ficou pronto. O dinheiro que eu utilizaria para isso era o dinheiro do pré-sal. Só que o dinheiro do pré-sal atrasou, era para vir em dezembro e não veio, ficou para a primeira semana de janeiro. Eu disse para a secretária: esse dinheiro não se mexe. Ia chegar a 2,6 milhões, vamos acrescentar mais 400 mil aí, vamos desapropriar essas terras. Essa foi a minha decisão. Mas aí chegou o prefeito em dezembro, eu não sei mais o que foi feito. Mas me consta aí que ainda não foram desapropriadas essas terras. E enquanto não desapropriar, não sai. Aí é conversa. Porque por mais que o presidente queira, entendeu? Ele não tem como fazer uma coisa contrariando a legalidade do projeto. Ele tem que liberar lá pelo Ministério. Mas eu gostaria muito que saísse. E hoje, inclusive, eu até poderia dar uma força muito grande no que se refere aqui. Sabe por quê? Porque o comandante do Militar Sul hoje, o general Stumpf, foi tenente junto comigo no 3º XMEC. Saiu o general Mioto e entrou o Stumpf. Quer dizer, hoje eu tenho mais esse acesso aí para ajudar nesse projeto, se pudesse. Mas eu só faria isso depois que tiver com a parte técnica aqui regularizada. Entendeu? Sem pagar essas parcelas. Que se refere a coisa, sem desapropriar as terras, não adianta nem conversar com os caras, porque o Ministério não vai liberar para fazer barragem. Agora eu já vi aí um comentário
que estão querendo fazer, por exemplo, um buraco lá, dar uma afundada ali para juntar água, para em caso de seca no verão, puxar água de lá para outra barragem. Bom, aí eu acho que Aí é um remendo que não vai resolver o problema. Sabe Sim, que essa história não das terras, Machado, eu tive a oportunidade, eu assessorava, não me lembro quem lá na Câmara, eu era vereador, quando houve uma CPI na Câmara de Vereadores, acho que foi, eu estava no gabinete do Antenor Teixeira. E lá compareceu os gestores passados, eu lembro do meu professor, no tempo de científico, o Kivo Pareira foi lá fazer um depoimento, coisa e tal, e o Antenor presidia essa comissão, e eu fui dar uma examinada. Eu quero te dizer que eu tenho conhecimento pouco na área jurídica, mas eu tenho formação. E eu fui olhar o processo e fiquei abismado. Sinceramente, me caiu o queixo. Uma coisa amadora. E eu não estou fazendo uma crítica ao que aconteceu lá, mas é uma constatação fática. E eu despontei, não, mas que absurdo isso. Que eles estavam negociando individualmente com os proprietários. Para um preço, para outro preço. E você sabe que uma área, no lado de uma outra área, dificilmente a diferença de preço vai ser muito grande. Eu não posso negociar verba pública, dizer, eu vou te pagar 10 mil hectares, para o outro eu 5, para o outro 6. Isso aqui, o processo natural seria a desapropriação, que aí a tábua rasa, vai lá o avaliador, é tanto. E aí eu até pensei que estava fechado porque eles estavam tratando assim, ó, negociando individualmente com as pessoas. É lamentável isso. Agora, realmente, isso que o senhor coloca aqui, que esse restante de área que vai ser alagada não está desapropriado, é um baita de um abacaxi. Ali vai alagar em torno de mais de 500 hectares de terra. Tem 280 para desapropriar. E o ministro Onyx Lorenzoni, na época chefe da Casa Civil, foi bem taxativo. Ele disse, tenham cuidado com a desapropriação da área. Enquanto não fizer, não sai um centavo daqui. Não sai. E sem falar de outras coisas que eu nem gostaria de comentar nesse programa, que eu tive a oportunidade de ver em Brasília quando tratei desse projeto da barragem. Que são coisas assim que deixam uma certa dúvida. Por que essa coisa tão duvidosa, tão difícil, tão... Olha, quando me perguntaram, sinceramente, quando os técnicos me perguntaram por que naqueles 60 dias que fazia que eu estava de prefeito, a coisa estava andando tão rápido, eu disse, mas eu não sei, é vocês que fazem tudo, entendeu? Eu só estou apenas pedindo, eu estou focando nisso aí, eu quero resolver os problemas, entendeu? Mas é tudo diferente, faz quase 3 anos que nós estamos trabalhando nisso e a coisa não anda. Eu digo, olha, eu fico muito feliz, mas eu não tenho resposta para dar. Eu só sei dizer o seguinte, que eu aprendi no Exército uma coisa, que ninguém engana para cima. Ninguém engana para cima. E esse é um projeto de 106 milhões de reais está orçado. Começou com 19 milhões, Machado, esse 19 projeto? Milhões. Ficou orçado, ficou lá acertado com o ministro Onyx Lorenzoni, estava presente na reunião, o deputado Afonso Ram, estava presente o diretor do DAEB, estava presente o presidente da Câmara, e ficou decidido o seguinte, o ministro Onyx Lorenzoni foi bem tranquilo assim comigo e disse, Machado, os 15 milhões a mais que está colocado no orçamento é só esperar a votação agora em janeiro e o dinheiro será liberado. Não vai haver problema, as nossas lideranças já estão acompanhando o processo lá, mas ninguém vai trancar o projeto da barragem de Bagé. Com 19 milhões que já estavam à disposição no Ministério do Desenvolvimento Regional, seriam 34 milhões. Isso quer dizer, saímos dali com a promessa de que poderíamos ter à disposição, a partir do final de janeiro, 34 milhões para trabalhar o ano de 2020 já na construção da barragem. E com grande chance de ter sido liberado, entendeu? O projeto para a gente fazer a licitação. Esse o sonho que nós saímos de lá com isso na mão. Bom, a gente achou que se liberasse em final de janeiro, então fevereiro, março, em abril, mais tardar esse processo estaria concluído e a barragem poderia estar começando com 34 milhões para tocar a obra em 2020. E o restante do dinheiro seria liberado, evidentemente, no orçamento de 2021, que ficaria lá para trás. Eu cheguei até a dizer na época para o vereador Graciano, na época diretor do DAEP, e ele concordou, ele também tinha a mesma teoria, que nós nem gastaríamos todo esse dinheiro para fazer essa barragem. Essa foi a minha. E eu ainda dizia assim, eu teria o maior prazer de fazer ela, sei lá, eu com a metade ou com o que desse lá e devolver dinheiro para mostrar da nossa trabalho, como é que se diz,
da legalidade do processo da barragem de Bagé após tanto tempo. E a outra coisa que me chamou a atenção também, quando eu perguntei para o John como é que é tratado lá esse processo quando a gente precisar de saber alguma informação. Ele foi bem taxativo e disse assim, prefeito, o senhor pode ligar para qualquer funcionário do Ministério. A barragem da Arvorezinha é a obra mais conhecida do país. É ela e o Canal de São Francisco. Que maravilha. É só dizer barragem da Arvorezinha, todo mundo no Ministério já conhece. E eu digo, meu Deus, mas por que uma coisa demora tanto assim, né? Mas é conhecida então, pelo aspecto negativo, né, Pelo aspecto negativo. Então hoje eu acho que realmente as pessoas têm muito cuidado para liberar esse dinheiro. Mas eu acredito que um dia vai sair. Essa interferência do presidente da República é algo muito salutar. É positivo. E ele está fazendo isso, viu? Ele está fazendo isso. Agora há poucos dias aí, estava faltando remédio, esses remédios para o negócio do Covid aí, estava faltando nos hospitais. Estava faltando anestésico, estava faltando esse outro aí para dor, analgésico, enfim, uma série. E não tinha para fornecer. O que ele fez? Negociou com o governo uruguai e trouxe do Uruguai. Mas sabe como é que ele fez? Mandou um monte de caminhão do exército lá, transportar até Jaguarão ali. Ali na Jaguarão, na fronteira, carregou os caminhões do exército e trouxe e distribuiu direto nos hospitais. Sabe por quê? Porque em muitas prefeituras do Brasil o pessoal rouba. Não adianta mandar dinheiro. Tu acredita nisso? Acredito. Pois é, isso aí é lamentável. É isso que eu me refiro e que dizia hoje para o pessoal. Os gestores, é claro, não são todos, evidentemente, né? Mas está minado hoje no Brasil, inclusive no nosso estado, no Rio Grande do Sul, entendeu? Não tem que fazer isso. Mas por que fazer isso, gente? Essa mentalidade tem que acabar. Tem. Será que eu tenho que tirar proveito de uma pandemia, que o pessoal já está sendo judiado, o pessoal tá morrendo, o pessoal está sendo prejudicado, altamente prejudicado? E quando o governo federal destina um recurso, esse recurso vai para o bolso de alguém? Isso é muito triste. Essas pessoas realmente não merecem estar na política. O povo tem que ficar muito atento a isso aí, hoje em dia, e passar essas notícias para não só aqui, mas para tudo quanto é lugar, para os seus parentes, para os seus amigos, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, onde esteja acontecendo isso. Eu acho que isso é lamentável. É importante, Machado, é importante dizer realmente que as pessoas estão desestimuladas, né, e decepcionadas, mas nós temos que colocar sempre para aquelas pessoas que ainda acreditam, que creem, de que realmente tem que varrer o mau gestor, o mau político, mas não perder a esperança de apostar na política, porque é através desse meio que as coisas podem ser realizadas. Tu estás dando um exemplo aí da tua atuação nesses 85 dias. Eu estou com o meu tempo querendo estourar, eu quero te aproveitar em 2 assuntos. Tá. Eu tinha um que eu vou deixar para uma outra oportunidade, e que era importante abordar, que é essa questão da relação histórica que tem aqui em Bagé, do prefeito, vice-prefeito, vice-prefeito, prefeito. Vou deixar a outra oportunidade, porque isso aí não vai construir nada. Mas eu queria que tu abordasse, Machado, um pouquinho. Tainá já está me olhando atravessado lá, é porque o meu tempo está estourando. Tainá, um abraço, querido. Tem 29 minutos até o meu, pode seguir. A senhora assumiu a direção da TV Liberdade, né, colega? Mas que... mas olha aqui, ó. Aqui tá tranquilo, quem tá bravo é a Radiane. A Radiane é a colega que daqui um pouquinho vem com o programa Bagé em Destaque, né? Às vezes eu faço esse programa aqui, eu vou para casa e assisto. Depois eu vou ver o programa dela e eu fico pensando, por que eu não aprendo com essa menina como é que você faz? Machado, assista que vale a pena. Olha aqui, ó, eu quero aproveitar, Manuel Gonçalves Machado, vice-prefeito de Bagé, o seguinte, como é que tu estás vendo? E é importante ouvir de quem tem discernimento, que fala sem paixões e que tem o conhecimento, sim, da política. Como é que tu estás vendo, e aí eu não vou te dar muito tempo, com relação à questão da atuação do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, eu falo sem paixões, entendeu? Porque pela falta de experiência, eu já me apaixonei por muitos, entendeu? E quebrei a cara. Mas eu nunca deixei de manter a minha personalidade, entendeu? Quando o cara não presta, eu quebro a cara e abandono.
a indiferença para mim, entendeu? Porque tu acreditar nas pessoas e as pessoas não correspondem àquilo que tu acredita, bom, apaga, deleta, troca. É isso que a população tem que fazer. Se você tem candidatos que você elegeu, vereador, prefeito, vice-prefeito, governador de estado, deputados, e essa pessoa não está correspondendo, deleta, tira da tua vida. Quem manda na cidade, quem manda no estado, quem manda no Brasil é o povo. O povo o eleitor é que é o dono de tudo. Ele contrata essas pessoas para administrar para ele. Se essa pessoa não faz o serviço bem feito, bota para fora. Não é assim nas empresas? As empresas, o cara tem uma grande empresa, mas ele tá velho, ele não consegue mais tocar. Ele contrata uma pessoa, você vai gerir esses negócios aqui para mim, eu vou lhe pagar tanto. A diferença tem que esperar 4 anos, né, Machado? Se o cara não tá correspondendo, o que o dono da empresa faz? Bota para fora e bota outro. Infelizmente, na política tem que esperar 4 anos, não precisava esperar tanto. Se o cara for corrupto, salafra, ladrão, tá pegando o dinheiro do povo, bota para fora e bota outro. Entendeu? Política é ato de doar-se, é servir a sua comunidade, ou então sai fora. Tu quer ganhar dinheiro, vai para a iniciativa privada, entendeu? Vai ser empresário. Eu sou empresário hoje, eu tenho meu negocinho, eu não sou um grande empresário, mas tenho meu negócio, e a política, eu não vivo da política, eu vivo dos meus negócios, da minha empresa, que é tocada pela minha esposa e pelos meus filhos, que me dá esse suporte que eu puder ajudar a minha comunidade por um tempo. Até quando? Não sei. Eu acho que ainda quero ficar na política por mais uns 4 anos aí. E deu. Para mim, acho que é isso aí. Depois eu vou me embora para minha empresa, tocar meus negócios e ganhar mais dinheiro. Porque tudo que eu fiz hoje foi negociando, ganhando dinheiro na iniciativa privada. É possível? É. É possível uma pessoa pobre ficar rica na iniciativa privada? É. Se ela for uma pessoa que cria uma certa credibilidade, uma respeitabilidade no mundo dos negócios e tiver sorte, fizer bons negócios, dentro de pouco tempo ela fica rica. Quantos milionários aí você conhece que eram homens pobres? Eu não sou um milionário, não sou tão rico assim, mas eu tenho uma vida bem sucedida graças ao meu trabalho, à minha credibilidade, à minha honestidade, à minha decência como homem de negócio, o tempo que eu fui. E por isso eu vim lá, de menino pé do chão, lá com 14 anos, vim conhecer a cidade, que era lá do interior do nosso município, e hoje estou numa posição que eu agradeço a Deus todos os dias. Obrigado, meu Deus, por ter me colocado aqui. Por isso que eu quero servir a minha comunidade. Agora, o dia que eu quiser ganhar dinheiro, bom, então eu saio fora e vou trabalhar na minha empresa, que é muito melhor. Entendeu? Mas a pergunta inicial, assim, voltando ao inicial, aí o que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro é um cara assim, você pode falar o que quiser, que o Bolsonaro pode chamar ele de louco, chama do que você quiser, mas ninguém até hoje levantou isso aqui assim do Bolsonaro, que ele é corrupto, que é ladrão, que é safado, que é incoerente. Ele tem uma coerência desde o início da carreira dele, sempre a mesma coerência. Sempre se negou de ser comprado, oferecia uma coisa que ele não queria, oferecia não sei o que mais ele não queria, tá aí, todo mundo tem esse testemunho dele. Desde o início da vida dele foi assim. Tá? Então ele é um cara que vem com esse negócio, eu quero moralizar o nosso país. E ele está conseguindo fazer, gente. Ele enfrenta um verdadeiro terror nesse país. Porque esses políticos que querem dominar o país, entendeu? E através de ideologias, eu não gosto de contrariar a ideologia dos outros, porque cada um segue o caminho que quiser. Por exemplo, eu sou liberal, entendeu? Eu sou um conservador. Mas se a pessoa quiser ser socialista, bom, ela que vai ser socialista. Mas até para ser socialista pode ser um socialista honesto, entendeu? É verdade. Agora, quando os caras querem ser socialistas para defender essas ideias de entregar o nosso país para a China, porque a China tá bem do dinheiro hoje, e eles estão pregando essa nova ordem mundial, que tem que ser tudo um país só, que tem que ser tudo um partido só, o Partido Comunista Chinês vai dominar o mundo, como queria o Lula aqui junto com a turma do Fórum de São Paulo, criar essa União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Quer dizer, onde é que deu certo isso? É simples, gente, onde é que deu certo isso? Em lugar nenhum do mundo deu certo isso. Tudo foi furado. Na Rússia foi furado, na Alemanha comunista foi furado. A China, que tem todo esse poderio econômico, é furado também. As pessoas comem morcego, comem cobra, comem bicho, lá cachorro. Tá? Lá só tem a cidade de Pequim e a cidade de Xangai, onde estão os poderes. O poder político e o poder econômico. É nessas duas grandes cidades. O resto é tudo caco. O resto o povo passa fome, miséria, trabalha de graça para eles poderem competir com o mundo, vender o material deles no mundo inteiro barato. E estão vendendo no mundo inteiro. O povo é escravo.
Será que é isso que nós queremos para a nossa população? Gente, a gente quer ser normal. E aí as pessoas criticam muito o americano, né? O americano está por trás, está comprando todo mundo. Eu não sei por que isso aí. Mas se você perguntar hoje aqui para qual é o país que uma pessoa quer ir, para onde é que eles escolhem? 90% vai dizer Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Quem vai para os Estados Unidos pensa em voltar um dia. Não quer sair nunca mais de lá. Querem ir para lá, não quer. Pergunta se o cara quer ir para a China. Pergunta se ele quer ir lá para a Coreia do Norte. Pergunta se ele quer ir para a Rússia. Não querem. Pergunta se ele quer ir para ali, para Cuba, que destruíram aquela ilha. Pergunta se ele quer ir para a Venezuela, que era o país mais rico da América Latina há 12 anos atrás. E entendeu? quebraram o país. O mais rico da América Latina, 12 anos. Em 12 anos destruíram o país, tornou o mais pobre. É isso que esses grandes governadores, né, como é o governador de São Paulo e outros tantos aí, que estão com esse sonho de cubanizar o troço aqui no Brasil, entregar tudo para a China e vender o nosso país. E o Bolsonaro luta diariamente por isso aí. Agora, ele é um cara muito preparado? Eu acho que até não. Mas o Bolsonaro tem uma coisa que eu acho que não sei se vocês acreditam. Eu acredito. Tem princípio. Tem uma coisa que os comunistas não têm. Comunista não tem Deus no coração. Comunista não acredita em Deus. E quem não acredita em Deus, para mim, fora. Fora. Eu acredito em Deus. E o Bolsonaro acredita em Deus. E Deus protege ele. Tu acha que aquela facada num homem de 66 anos, aquela facada para matar, que vira faca assim, que rebenta tudo, lá fora dos grandes recursos, que estava num estado que não é o primeiro em recursos na área de medicina, entendeu? E ele ser atendido e ser salvo do jeito que ele foi, aquilo ali é a mão de Deus, meu velho, que bota em cima e diz assim, não adianta que não vão te matar. Quem manda, tem gente acima dele verdade. Que manda mais que ele. E ele está aí, e está salvando o nosso país. Mas como salvando? Só nas estatais, que dava um prejuízo de quase 70 bilhões por ano. O Bolsonaro conseguiu ter um lucro em um ano de 120 bilhões de reais. É verdade. Quer dizer, além de pagar os 70 que era prejuízo, ainda teve mais 70, 140 bilhões de reais foi. 140 bilhões. Com esse dinheiro foi o que ele custeou as pessoas pobres desse Brasil, pagando 600 reais por mês. Se não fosse isso, duvido, de onde é que iam tirar dinheiro para dar 600 reais por mês? E mesmo assim, os caras não entendem. E essa máfia comunista que se instalou no nosso país, ainda dizem para as pessoas, se inscrevam para quebrar com ele. Peguem dinheiro dele. Sabe quantas pessoas se inscreveram? Tu sabe quantas pessoas se inscreveram? 170 milhões de pessoas se inscreveram num país de 210 milhões de habitantes. Quer dizer, é para quebrar o país, né? Claro que não deram para todo mundo. Mas olha a trabalheira que dá para um governo. Ainda bem. Então, feliz dos brasileiros que tem o Bolsonaro hoje. Que Deus continue abençoando esse presidente e que ele consiga fazer a reforma que o nosso país precisa. Aí vocês me dizem assim, mas tu é doente pelo Bolsonaro. E se amanhã ou depois ele apresentar um sem vergonha? Se ele apresentar um sem vergonha, está fora comigo também. Não apoio sem vergonha. Nunca apoiei, não vou apoiar nunca na minha vida. Machado, querido, olha aqui, ó. Tainã, para de me chamar atenção ainda, não, mas estou encerrando aqui, ó. Mas só... Desculpa a emoção. Para concluir, não. Valeu, Machado, valeu, desculpa, nós gostaríamos de continuar. Eu tenho certeza absoluta que a audiência vai ser grande e a pressão é grande também aqui, que já chegou inclusive o diretor aqui nos chamando a atenção, mas para concluirmos, dissestes uma coisa, eu tenho um sonho. E aí eu gostaria realmente, vai me desculpar, tu vai ter que ser rápido nisso. Eu li uma frase, uma ocasião, que diz assim, não destrua os seus sonhos, destrua os obstáculos que eu posso impedir de realizá-los. E tu falasse lá atrás que tu tem um sonho. Tu é pré-candidato nessa eleição que se avizinha agora? Sou pré-candidato, sim. Inclusive já temos até um parceiro para ser um pré-candidato a vice-prefeito, que é o Coronel Marques. Uma pessoa extraordinária, que tem um grande currículo, é um bagiense, formado em todos os cursos do Exército, é um coronel do Exército da Reserva com formação de general. Ele só não saiu general porque general, tu sabe, é uma questão de sorte, né? Abre tantas vagas por ano
e se aquela turma ali abre um número grande de vaga, entra muita gente. Na turma do Marx abriu 3 vagas, ele era o 4º colocado. Nossa. Então ficou fora. Então só resta o cara ir para a reserva. Ele foi cedo para a reserva. Mas um cara muito benquisto na nossa cidade, benquisto no Brasil, como eu disse, até o Mourão reconheceu ele quando chegou aqui. Disse, meu instrutor, uma pessoa inteligente, muito capacitada, teve comigo nesses dias que eu fui prefeito aí em Bagé, na Secretaria do Planejamento, né? E por que eu levei ele? Porque o secretário do Planejamento pediu para sair e eu queria botar alguém no planejamento que tivesse condições realmente de planejar. E o Marx não é porque é coronel do Exército, é porque ele é doutor em planejamento estratégico. E ele realmente deu um show em poucos dias ali, conseguiu agregar o pessoal, a turma ficou encantada, ele é um grande colaborador. Esse é uma pessoa que eu escolhi para estar comigo nessa caminhada aí. Vai ser o nosso candidato a vice-prefeito, se tudo correr bem até lá, que tem ainda a convenção do partido, né? Então nós nos colocamos à disposição. Por falar em partido, tu integras PSL, hoje o PSL, tá? O PSL. Que era o partido do Bolsonaro. É o partido que se elegeu o Bolsonaro e depois teve uma pequena desavença do presidente com ele, né? Mas a turma do PSL continua praticamente toda com o Bolsonaro, e inclusive se cogita agora a volta do Bolsonaro ao PSL, parece que já fizeram as pazes, possivelmente ele volte para o PSL. Mas isso aí para nós aqui é secundário, né? Nós temos que ver a situação de Bagé. E eu disse para ti, e continuo a dizer, o meu sonho era esse. Gente, e eu abri mão tantas vezes desse sonho, inclusive cheguei a ser candidato uma vez, não sei se o pessoal lembra que eu dizia a verdadeira mudança, né? Que era só nós, era só um partido. Porque as grandes coligações trazem muitos problemas. Eu já havia perdido a esperança nas grandes coligações. Mas na eleição passada eu era pré-candidato também e resolvi abrir mão para ajudar o prefeito atual, que estava bem colocado, tinha um bom posicionamento, entendeu? E tinha um monte de partido, e aí insistiram muito para eu abrir mão, eu acabei, a pedido de algumas instituições, que a gente tem uma boa penetração, aí elas pediram para se unir e tal, que era para fazer alternância do poder em Bagé, porque já há 16 anos de PT, então havia essa alternância. Para facilitar e ficar mais fácil de carregar o fardo, então tá, para não dizer que eu sou egoísta, então eu abro mão e vamos junto. Mas agora, acho que chegou a minha vez. Eu gostaria muito que a comunidade pensasse nisso também, me ajudasse a realizar esse sonho. Se não der, bom, aí paciência. Mas eu tenho boa vontade, eu tenho experiência, como vereador fui de situação e fui de oposição. Fui secretário do município, fiz um grande trabalho, tenho certeza, projetos importantíssimos, como o Pelotão Esperança, o programa PIA 2000 e outros tantos, eram 14 programas. Nós realmente ajudamos a transformar a assistência social do município naquela época que eu fui secretário. Inclusive, colocando ela como uma política pública realmente, porque criamos tudo o que era necessário para que se tornasse uma política pública, desde as conferências, o plano municipal de assistência social, tudo se deu naquela nossa gestão. Depois dali eu fiquei um tempo fora e acabei vindo agora ser vice-prefeito. Como vice-prefeito a gente consegue ter essa visão mais de perto, o que é comandar um município. E nesses 85 dias que eu fiquei de prefeito, bom, então nem se fala. Hoje eu sei o que precisa se fazer para administrar a nossa cidade bem administrada, para administrar para os bagienses, para ser digno de pegar nas mãos esse orçamento de 500 e tantos milhões de reais e dizer, esse orçamento eu vou fazer ele dar bons resultados para os bagienses, porque esse dinheiro é deles, esse dinheiro não é meu. Entendeu? Esse é o meu pensamento, é fazer o máximo possível. Isso significa servir a sua comunidade, doar-se para a sua comunidade. Esse é o meu desejo, entendeu? E por isso que eu estou me colocando à disposição do partido. Como pré-candidato. Como pré-candidato. E se o pessoal aceitar, lá em setembro, será referendado esse nosso desejo. Cavalo e vai entrar nessa carreira. E vamos entrar nessa carreira, sem dúvida alguma. Manuel Machado, foi um privilégio, um prazer enorme. Eu gostaria de continuar te ouvindo. Sempre é bom, né? E a gente aprende muito. E uma outra coisa, esse entusiasmo jovial que tu nos apresenta é algo que nos cativa. Nós somos mais ou menos da mesma idade e às vezes vai passando o tempo e a gente vai entregando ouro. Entregando ouro, né, Machado? Mas eu vejo o teu entusiasmo realmente é contagiante e nós precisamos, né? Precisamos ser contagiados com entusiasmo. Olha aqui, ó.
Você acompanhou até agora o programa Jornal de Bagé, graças ao patrocínio do Kainan. Mostra aqui, Kainan. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque de Bagé, linguiça, guisado, ali na rua... obrigado, Kainan. Átila Taborda, no bairro Arvorezinha. Entre aí na página da TV Liberdade que você vai encontrar ali o endereço, o telefone do Charque Paladar. Muito obrigado ao proprietário desta empresa que nos ajuda a levar você a programação do jornal. Só para te dizer, Oscarino, que seguidamente como um carreteirinho com um Charque Paladar. Isso é motivo de orgulho para nós. É verdade. Um Charque de Bagé, que aliás, de Bagé para o Rio Grande e para o resto do mundo. É, né? Verdade. Que bom, Machado, que bom. Christian, obrigado pela tua presença. Cristiele Moreira, muito obrigado, viu? Obrigado, Kainan, pela tolerância, o nosso diretor que está lá no fundo. Quarta-feira já está programado aqui no Jornal de Bagé, entrevista com quem é, Kainan? Te peguei na curva, Kainan? Quarta-feira... o professor Ricardo Kogo. Professor, um abraço. Eu espero que ele esteja nos acompanhando, né? É uma audiência privilegiada, né? O intelectual de Bagé, nós vamos estar entrevistando aqui na quarta-feira. Um homem inteligente. É verdade, o professor Ricardo Kogo. Meu querido Machado, muito obrigado. Desculpa não ter dado mais espaço, mas realmente a gente avança o sinal. Eu sempre digo isso aqui nas quartas-feiras, né, que a tolerância do nosso diretor é muito grande comigo, porque eu sempre extrapolo o tempo. Vai chegar uma hora que ele vai perder a paciência comigo e vai me espionar, Machado. Obrigado. Foi um privilégio. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Merece, meu querido. Um grande abraço. Meu diretor, vou encerrar dizendo o seguinte. Nós fizemos um comentário inicial com relação a hoje, 19 de agosto, o Dia Mundial da Libertação Humana. Me permita, diretor, nós sabemos que essa TV Liberdade, ela tem o objetivo de alcançar todo mundo, não importa a crença. Mas nós particularmente temos, e eu tenho certeza que eu tenho a vênia do meu diretor, porque se trata de um homem de Deus também, cristão, de encerrar com um pequeno texto com relação à liberdade, e abordamos inicialmente com relação ao aspecto filosófico, e eu quero abordar aqui com relação ao aspecto bíblico, né? A liberdade trazida pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia mostra que a libertação, meu caro Machado, é uma parte muito importante no ministério de Cristo na vida de cada pessoa. Jesus liberta da condenação, do pecado e da influência do maligno. Somente na libertação de Jesus encontramos a verdadeira libertação, como está escrito, meu caro diretor e meu professor de teologia, lá em João, capítulo 8, versículo 36. E o primeiro passo, Christian, para ser liberto é crer em Jesus e aceitar como seu Salvador. Depois tem outros passos, Paulinho. Tu estás nessa caminhada. Reconhecer o problema, como está escrito lá em Tiago. Pedir e oferecer perdão, como está escrito em Mateus. Se submeter a Jesus, como está lá escrito também em Tiago. Renunciar ao pecado, como diz João, no Evangelho de João. E lutar contra a tentação, conforme diz Paulo lá em 1 Coríntios 10, 13. Com isso, meu caro diretor, agradeço a Deus, ao Senhor e aos amigos e amigas que nos deram o privilégio de ter aqui, nesse momento, apresentando mais um Jornal de Bagé. Meu caro Machado, sucesso em toda a tua caminhada que resta, seja lá qual for. Um grande abraço, até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele vai querer. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar.